Deus diz assim para nós no Salmo 73. Apenas 2 versículos, mas eu vou te pedir para você não fechar a sua Bíblia, que a gente vai passear um pouco nesse Salmo 73. Então continue com ele aberto. Diz: com efeito, Deus é bom para com Israel, para os que de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Obrigado, Deus, por esta palavra que é santa e poderosa. Fala conosco como só o Senhor pode e deseja falar. Queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quem aqui caiu de bicicleta quando estava aprendendo a andar de bicicleta? Levante as mãos. Não é algo muito prazeroso, né, irmão? Cair nunca é bom. Cair é sempre ruim, porque com a queda pode vir pequenos arranhões, mas com a queda pode vir grandes fraturas, torções. Com a queda pode vir talvez até mesmo um óbito. Então hoje eu quero pregar sobre o seguinte tema: à beira de uma queda. Como a gente pode detectar se a gente está à beira de uma queda? Como a gente pode detectar se nós estamos quase caindo nas ruínas do fracasso da vida, ou na queda espiritual? O que a gente pode aprender olhando para esse salmo? Porque esse texto diz, no versículo 2: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Olha o que o salmista está dizendo. O salmo de Asaf está dizendo: olha, faltou muito pouco para mim cair, faltou muito pouco para eu estar ao chão, para eu desviar, para eu ir para um outro caminho que não fosse o caminho correto e certo. A gente vai analisar esse texto hoje e vai ver algumas situações que podem levar um homem a cair e a estar à beira de uma queda. E cair nunca é bom. Cair dói. Cair causa alguns danos em nós. Talvez você carrega até no seu corpo a cicatriz da queda, quando você estava aprendendo a andar de bicicleta. Eu me lembro uma vez em Caputira, foi algo muito hilário que aconteceu comigo. Dizendo para você no YouTube: Deus te abençoe, seja bem-vindo no nosso meio. Eu estava indo comprar alguma coisa no mercado, e o mercado resolveu colocar onde tinha portas de ferro que ficavam fechadas, resolveu colocar portas de vidro, tudo, e vidro branco. E o pastorzinho, a igreja ficava do outro lado, era só atravessar a rua. E eu acho que eu ia comprar alguma coisa no açougue, era um açougue, e eu vim correndo, irmão, e na minha concepção, a única coisa que eu vi, tiraram a porta de ferro, está tudo aberto, e eu entrei, irmão, no embalo, do jeito que eu bati, eu voltei, bati a testa, irmão, e fez um barulhão, e eu cambaleei, fiquei tonto, ajoelhei, pensei um pouquinho, levantei, e a dona do mercado: meu Deus do céu, pastor, o que fizeram? E veio aqui todo mundo da rua andando e tal, tudo. E aí eu entrei bem tonto pela porta da frente, aonde que eu tinha que entrar de verdade, e entrei e tal, e aquele monte de gente no caixa, cidadezinha pequena, parou, todo mundo olhando assim, e a dona do caixa já viu que eu já estava bem, que não tinha acontecido nada pior, ela segurando para não rir, irmão, e ela segurando a dona do mercado. E aí, irmão, por que ela estava segurando para não rir? Porque tinha um galo enorme na minha testa. A pancada eu não percebi, mas tinha um galo. Para mim estava tudo muito bem, mas na minha testa tinha um galo enorme. E aí, ela olhou para mim e disse: pastor, eu não estou aguentando, está muito grande a sua testa. Eu falei: pode rir, rir à vontade, não tem problema. A moral da história é que eu lembro dessa queda. Eu lembro até hoje, eu nunca vou esquecer. E hoje eu tenho o máximo de cuidado em entrar em algum lugar e eu fico olhando: será que tem um vidro branco aqui? Cair nunca é bom, irmão. Cair dói, cair machuca, e a gente precisa ficar atento às situações que podem nos levar a uma queda. Quantas pessoas caíram na sua vida conjugal? Traíram as suas esposas, traíram os seus esposos e causou uma dor terrível. Quantas pessoas caíram no seu relacionamento familiar? Filhos que caíram e traíram a confiança dos pais, pais que caíram e traíram a confiança dos filhos. A queda é ruim, seja ela uma queda física ou uma queda espiritual. Uma queda sempre vai trazer marcas e prejuízos.
E o salmista, de certa forma, ele vibra, porque ele diz: os meus pés quase se desvalharam, quase que eu caí. Ele diz quase. Agora, quais as características que o salmista vai deixar para nós de alguém que quase caiu? A primeira lição que a gente aprende com esse texto é que, de fato, o texto está mostrando um homem que estava em perigos, um homem que andou pela zona de perigo, alguém que caminhou por um lugar muito estreito e próximo a cair. E possivelmente, talvez alguém esteja aqui nessa noite andando pela zona de perigo, andando em lugares onde não deveriam andar. E aqui vai um recado para você: não brinque com a vida. Sua vida é tão valiosa, você só vive uma vez nessa terra. Então viva da melhor forma possível para você viver eternamente na glória. Viva essa uma vida que você tem aqui da melhor forma possível, para que você também viva na glória. E só tem um jeito de viver da melhor forma possível: entregando a vida a Cristo. Mas possivelmente você possa estar andando na zona de perigo. O texto mostra um homem que estava na área de perigo, área perigosa, numa zona de perigo. E olha o que ele diz no versículo 1 e 2: por efeito, Deus é bom para com Israel, para os de coração limpo. Aí ele de repente muda, ele está falando: Deus é bom para quem tem um coração limpo. De repente ele diz assim: quanto a mim, porém quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Ele está dizendo: Deus é bom para quem tem um coração limpo. De repente ele diz assim: eu não estava como eu deveria estar, meu coração não estava limpo como deveria estar, por isso eu quase caí. Por isso eu estava andando em uma zona de perigo. Quando o nosso coração ele está impregnado por tantas coisas que nós vamos falar aqui à frente, nós andamos em uma zona de perigo. E esse homem, ele detectou isso. Ele percebeu que ele estava andando em uma zona de perigo que quase custou tudo de bom que ele tinha. Então tome cuidado, porque a vida é uma eterna batalha, é uma eterna luta. Enquanto nós vivemos aqui, sempre nós vamos ter que estar vigilantes, porque em algum momento seremos tentados, em algum momento seremos tentados a fazer o que não deveríamos fazer. Então, você está em uma zona de perigo? Você está andando em alguma zona de perigo? Porque o texto é claro: quanto a mim, os meus pés quase vacilaram. O salmista chegou bem perto de se desviar. O salmista chegou bem perto de cair. Ele esteve bem pertinho de perder tudo o que ele tinha, que era a comunhão de estar com Deus. Mas de repente ele se despertou e ele percebeu que o coração dele não era puro como deveria estar. Como está o seu coração? Como estão os seus sentimentos? Como está a sua alma? Como está o seu psique? Como está a sua vida? Como você está olhando para você mesmo, para o espelho da vida? Como você está? Porque talvez é possível que você esteja aqui lendo a Bíblia, andando com Deus, andando aqui na caminhada da igreja, mas esteja perto de uma queda, esteja perto de um abismo, e cair dói. Então não espere cair, meu irmão. Não espere cair, minha irmã. Não espere a queda para você perceber que era mau o caminho que você estava seguindo. Levante a sua cabeça e entenda que a zona de perigo está à frente, mas você não precisa passar por ela. A segunda lição que nós aprendemos com o salmista é que o salmista esteve à beira de uma queda. Por quê? Porque ele parou de olhar para Deus. Ele foi dominado pela inveja. O primeiro sintoma que o salmista vai trazer para nós, depois de um coração não puro, é deixar de olhar para Deus e deixar que o seu coração seja tomado pela inveja. A inveja de quê? De ver o que o mundo tem. Tem crente que está sentado dentro da igreja, mas os seus olhos estão agarrados no mundo. O seu desejo é o mundo, o seu prazer é o mundo, sabe? E quantas vezes muitos de nós não falamos isso? Olha, eu estou indo para a igreja, eu estou seguindo a Deus, fulano de tal não faz nada, olha como é que ele tem uma vida boa, olha como é que a vida dele está, ele não quer nem saber de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos andar pelo que vemos, nós temos que andar pelo que nós cremos. Nós somos confiados em Deus em todo o tempo, 100%, ainda que tudo pareça estar ruim, confia em Deus. O salmista, ele fala primeiro de um coração que não estava puro, mas ele então vai dizer aqui agora o porquê que os seus pés quase caiu, quase se desvaliu, e por que ele quase se arrebentou. Olha o versículo número 3: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos.
Irmão, a coisa mais triste é ver um crente dizendo assim: quer saber de uma coisa? Ser honesto nesse país não vale a pena. A coisa mais triste é ver um crente vendo alguém sendo desonesto, tendo vantagem aparente, e o crente desejar ser desonesto para ter vantagem. Porque é basicamente isso que ele está te falando. Ele está dizendo assim: ó, eu estava olhando para os ímpios, que aparentemente estava tudo certo, aparentemente estava tudo bem, e eu queria ter a vida deles. Eu conheço Deus, sei quem é Deus, mas eu estava com inveja do mundo. Irmão, se tem uma coisa que você não tem que ter inveja do mundo, porque o mundo não presta. Você tem que amar Deus, desejar Deus, querer Deus. Você tem que ansiar por mais de Deus. Irmão, se alguma coisa no mundo parece estar boa, parece estar bonita, no dia do Senhor será revelado que não passava de trapo, de imundícia. Porque nada se compara ao que Deus tem para nós. Nada se compara àquilo que Deus tem para revelar a nós. Então, quando você está à beira de uma queda, quando seu coração está paquerando com o mundo, quando seu coração está flertando com o mundo, quando você olha para o mundo e tem inveja do mundo, tem desejo de ser como o mundo, você só não é por causa de tantas outras coisas. Eu não sou por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa da minha religiosidade, porque o pastor vai me ver lá na rua, ou porque isso. Não, não. Você não precisa desejar o mundo, você tem que querer mais de Deus. Ele diz: olha, eu olhava para o ímpio, olha o que ele diz: pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Irmão, não queira ter o que o outro tem. Fique feliz e celebre com aquilo que Deus te deu. O grande problema nosso é quando a gente quer viver a vida do outro. É quando a gente senta e diz assim: ah, se eu fosse filho de fulano, Beltrano, você nasceu no melhor lugar que você tinha para nascer. A sua família é a melhor família do mundo. O que você tem é exatamente suficiente para você. Se Deus tiver algo a mais para você, fica tranquilo que Ele vai dar. Você não precisa passar a perna em ninguém, você não precisa sobressair sobre ninguém, você não precisa dar golpe em ninguém. O que Deus tem para você é seu e pronto, final, está na bênção. O grande problema é que às vezes a gente está à beira de uma queda, porque a gente está invejando o arrogante, a gente está desejando tudo. E esse foi o problema do salmista. Ele diz: quanto a mim, eu tinha inveja dos arrogantes. Olha o que o cara está dizendo: eu sabia que era mal o que eles estavam fazendo, mas eu queria ser como eles. O triste é ver a igreja querendo ser como o mundo. O triste é ver uma igreja desejando as coisas do mundo, é ver os nossos jovens ainda com os olhos brilhando pelas coisas do mundo, é ver as pessoas na igreja, mas depois eles olham para o mundo e dizem o seguinte: ah, eu posso viver uma vida dupla, eu posso ser um crente duplo. Não dá para ser assim. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir ao diabo, ou você vai estar com Deus, ou você vai estar com o diabo. Não tem terceira opção. E ele diz: quanto a mim, os meus pés quase me derrubaram, porque eu desejei, eu tive inveja do arrogante, eu olhei para o mundo e eu tive vontade de estar no mundo. A gente precisa tomar cuidado, porque quando isso acontece, a gente está à beira de uma queda, porque esse é um prato cheio para o diabo, porque é exatamente isso. Olha o que o diabo disse para Jesus: ó, se me servir, eu te darei tudo. Quem dá tudo é o diabo. Ele dá tudo e quer levar tudo. Deus não dá tudo, porque Deus não quer te paparicar, Deus não quer troca. Ele te dá exatamente o necessário. E o necessário que nós precisamos é a presença magnífica do Espírito Santo na nossa vida. Deus, ele não faz barganhas, irmão, fica bem ganhando. Vem cá, me sirva porque eu vou te dar um carro novo, vou te dar isso. Isso não está te dando, não. O que é de Deus é que ele vai te abençoar. Isso eu sei. Que Deus vai te dar um carro, casa, isso. Se você trabalhar, eu sei que ele vai te dar. Mas esse negócio: ah, eu vou trazer o meu dízimo porque eu quero ser milionário. Deus não faz troca. Eu trago com fidelidade. E a consequência de bênção vem. Não é Mateus 6,33? Buscar primeiro o reino, a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Um dia eu estava em determinado lugar fazendo evangelismo, eu e alguns outros pastores, e eu passei a porta de uma igreja, a gente estava entregando, e eles falaram assim com a gente: olha, hoje à noite é campanha de R$1 milhão. Eu falei: como assim? E eu perguntei para o cara que estava sentado: você é milionário? Não. Está difícil o negócio. O evangelho não é uma troca, irmão. O evangelho não é vergonha, o evangelho é amor. O mais que Deus quiser acrescentar na minha vida, na sua vida, glória a Deus. Agora trabalhe, lute, corra atrás, porque Deus vai abençoar o seu bolso. Agora, o problema é quando a gente fica invejando o outro, e você não sabe nem de onde o outro teve, de onde o outro buscou, o que ele fez para ter. É exatamente isso que o salmista está dizendo: eu tinha inveja dos arrogantes.
Cuidado, porque quando a inveja entra no seu coração, você está à beira de uma queda. E cair dói. Diga comigo, cair dói. Cair dói. O salmista estava à beira de uma queda, irmão, irmã, porque ele tirou os seus olhos do Senhor. E sabe, se tem uma coisa que governa a sua vida, é os seus olhos. A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos estiverem em trevas, todo o seu corpo estará em trevas. Então, para onde você está olhando? Quem é o seu referencial? Lembra do Salmo 27? O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? Sabe o que o Salmo 27 está dizendo? A luz de Cristo me guia, me direciona. O Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. O que o salmista está dizendo? Eu tenho algo que clareia, que é meu foco. É como um farol que ficava no meio do oceano, no meio de algumas ilhas ou alguma costa. Quando não tinha radar, quando não tinha o sistema que a gente tem hoje, o que alimentava, o que direcionava os navegantes? O farol, a luz do farol iluminava e dava direção para os navegantes. A palavra de Deus tem que ser um farol que brilha, que ilumina a nossa vida. Agora, por que é que a gente vai deixar de olhar para Deus Todo-Poderoso para olhar para os arrogantes, para olhar para o mundo, para desejar o mundo? Por que é que eu vou parar de olhar para Deus, desejar o que Deus tem para mim e começar a desejar o que o arrogante tem, o que o soberbo tem? Isso é à beira de uma queda. E ele está dizendo, é por isso que eu estive à beira de uma queda, porque eu tirei os olhos do Senhor e invejei ter o que o mundo tem. Diga para o seu irmão que está do seu lado, cuidado. A terceira lição é que o salmista esteve à beira de uma queda, porque diante das aflições da vida, o seu coração deixou de confiar em Deus. Ele foi enganado pelos próprios sentimentos. Sabe, a gente está à beira de uma queda quando diante das lutas o nosso coração nos engana, as nossas emoções nos enganam, quando as nossas emoções estão fragilizadas. Hoje eu fui visitar um lugar, irmão, que eu fiquei assim, feliz, mas ao mesmo tempo triste por ver tantos homens em uma situação tão vulnerável, porque o coração foi enganado pelo vício. O rapaz disse para mim, pastor, eu pensei, eu vou só num craquezinho, a primeira vez para me experimentar. E aí, pastor, eu pensei, não, vou mais uma vez, e estou aqui. O coração foi enganado pela adrenalina, por um tipo de adrenalina. Tem nada a ver fumar um pouquinho, cheirar um pouquinho, beber um pouquinho, tem nada a ver prostituir um pouquinho, tem nada a ver isso. É nesse nada a ver, é nesse desejo enganoso do coração que você está à beira de uma queda. É nesses sentimentos que começa a derrota do homem. É nesses sentimentos que a queda é grande e gera não só fraturas na alma, mas gera morte na alma. Tem nada a ver eu dormir no sofá, tem nada a ver, eu não quero conversar com a minha esposa uma semana. É nisso aí que o divórcio vai chegar. Tem nada a ver, vou dormir no sofá, é o fulano de trás, então faz lá e ainda está casado. É aí que o divórcio vai chegar. Resolvam os seus problemas. Não queira ser como o mundo é. Não é porque o cara lá do mundo dorme fora de casa e ele está cá. O problema é dele. Você é crente, você é cristão em Cristo Jesus. Resolva a situação. O problema é quando a gente deixa as nossas emoções fragilizadas tomar conta. Olha o que ele diz no versículo de número 13 e 14. Olha o que ele diz: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido a cada manhã, castigado. Olha o que o salmista está dizendo, irmão. Foi inútil servir a Deus, foi inútil eu buscar o Senhor. Quantos de nós às vezes achamos isso, irmão? Quantos de nós diante da luta falando assim, o que eu estou fazendo na igreja? O que eu estou indo lá? É o seu enganoso coração querendo te enganar. É a sua enganosa alma tentando te enganar. Você precisa entender que tudo que você faz para Deus e em Deus nunca é inútil. Tudo que você busca em Deus é bênção para a tua vida. A palavra de Deus diz lá em Jeremias 33:3 que nós devemos clamar ao Senhor, que Ele vai nos ouvir. Ele vai nos ouvir quando nós clamamos. E a palavra de Deus também diz lá em Jeremias que enganoso é o coração do homem, mais corrupto que todas as coisas. Sabe qual é o grande problema? Sabe quando você está à beira de uma queda? Quando você está decepcionado com seu esposo, quando você está decepcionado com a sua esposa, quando você está decepcionado com o seu patrão, quando você está decepcionado com o seu país, quando você está decepcionado consigo mesmo, dizendo assim, o que está valendo aí na igreja? Meu esposo não muda, minha esposa não muda. O que está valendo na igreja? Fulano, você está à beira de uma queda.
Porque você está deixando as decepções de fora entrar na sua alma e roubar de você o servir a Deus e adorar a Deus. Eu não venho aqui porque eu estou bem, eu venho aqui porque eu quero adorar aquele que é Senhor da minha vida. Amém. Eu e você não estamos aqui porque estamos bem, porque estamos com a conta cheia, ou se você tiver, glória a Deus, melhor ainda, não tem problema não. Eu não venho aqui porque eu posso isso, eu posso aquilo. Eu venho aqui porque eu amo Jesus, porque eu preciso dele, porque eu desejo ele. Agora, se eu deixar os enganos da minha alma tomar conta de mim, irmão, eu não estaria aqui. Eu lembro muito bem de Caputira, 4 pessoas, falo isso aqui com vocês direto. Se eu deixasse o engano da minha alma ter tomado conta de mim, eu não estaria aqui hoje, eu tinha desistido. Eu tinha voltado para casa, abandonado o ministério, porque eu fiquei um bom tempo reunido com 4 pessoas. Eu tinha dia, irmão, que era sozinho, eu, Deus e eu. Você precisa entender, as suas emoções não podem ser mais fortes do que o agir e o poder de Deus na sua vida. O salmista está dizendo: olha, para que eu servi? Para que eu busquei? Esse foi o diagnóstico dele. Com efeito, inutilmente concebi puro coração e lavei as mãos na inocência. Esse foi o diagnóstico dele, porque ele estava à beira de uma queda, porque ele tirou os olhos de Deus e começou a olhar para os homens. Ele viu que os ímpios aparentemente estavam vivendo bem. Só que a mesma Bíblia diz lá nos Salmos que todo o pecado do ímpio, que toda a vida ímpia do homem nessa terra será como lama. Quando Deus vier, ele vai se escorregar nos seus próprios pecados. Então não importa se fulano, beltrano, ciclano está vendo, importa qual a decisão que você vai tomar para a tua vida. O que você quer fazer? Não deixe o seu coração enganoso te enganar. Nunca é inútil o que você está fazendo para Deus. Mas quando você tira os olhos, a decepção chega. E aí você acha que é inútil. Diga para a pessoa do seu lado: nunca é inútil o que eu estou fazendo para Deus. Então diga para as pessoas que estão ao seu lado: não tire os olhos do Senhor. Não deixe o seu sentimento te enganar. A palavra de Deus, claro, clama a mim e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Sabe, Jeremias 33:3, você está decepcionado, clame a Deus. Quarta lição. Agora começa a mudar a história do Senhor. Até aqui os pés dele estavam quase no buraco. Mas olha só, o versículo de número 17. Até que entrei no santuário de Deus e atirei com o fim deles. A quarta lição que você precisa aprender é que só tem uma coisa que pode te tirar da beira da queda: quando você busca a presença de Deus. Olha o que o texto está dizendo: que esse mesmo homem que pensou que não tinha um coração puro, que tirou os olhos do Senhor, aí depois ele quer bater no peito e diz: não, eu tinha um coração puro, sim, não adiantou nada. O que resolveu a vida desse homem é que ele veio à casa do Senhor. Ele foi à casa do Senhor, ele ouviu a palavra do Senhor e ele percebeu que andar com Deus é bom, mas que o fim do mundo é derrota e fracasso. E aí ele foi livre da queda. Sabe quando você vai ser livre de uma queda espiritual? De uma queda até na sua vida física? Quando você entender que o melhor lugar para você estar é na presença de Deus. Quando você entender que o melhor lugar para você estar é congregando junto com os irmãos, é meditando na palavra junto com os irmãos. Porque olha o que ele diz: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O que ele está dizendo? Eu entendi que o fim desses que batem no peito aqui na terra, vivem uma vida de qualquer maneira, dizem que está tudo muito bom, mas quando a morte chegar, a morte é juízo de Deus sobre eles. O dinheiro deles não vai comprar a salvação, a alegria, a bebedeira, tudo que viveram, tudo que diziam que era felicidade, vai se transformar em um tormento eterno no inferno. Então, haja o que houver, ande com Deus, fique com Deus, caminhe com Deus, porque aí você não estará numa queda. A beira da queda estava lá porque ele tirou os olhos do Senhor. Mas no versículo de número 17, ele volta a olhar para o Senhor e ele percebe que ele estava indo para o buraco. Ou seja, o versículo primeiro, ele só existe, o versículo segundo melhor dizendo, só existe quando ele diz: quase me desviei, porque no versículo 17 ele voltou a buscar o Senhor. Ele teve um encontro com Deus de novo. A palavra de Deus diz no Salmo 122, versículo 1: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Você guarda com expectativa o dia de vir na igreja? Você guarda com expectativa o dia de célula? Você guarda com expectativa o dia de qualquer
coisa aqui na igreja, ou até mesmo qualquer evento de louvor e adoração a Deus em qualquer lugar, ou você para com expectativa as coisas do mundo, porque é isso que ele está dizendo. Eu busquei o Senhor e percebi que eu estava à beira de uma queda. Quinta lição, e eu termino aqui nessa noite. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Diga comigo, o salmista entendeu que ele não podia viver sem a presença de Deus. Quando nós saímos da queda, quando nós entendemos o valor da presença de Deus. Olha o versículo de número 25 e depois o versículo de número 28. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Olha só o versículo de número 28 agora. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. O camarada que estava reclamando agora está dizendo: não tem mais outro lugar para mim, eu não tenho outro além de Deus. No Senhor coloco os meus feitos. Sabe o que? Eu fico imaginando assim: vou cair nada, de jeito nenhum, não vou cair. Irmão, só um touro faz o que eu fiz quando eu tinha 16 anos. Estávamos reformando a nossa casa, lavou-se a casa, o pastorzinho aqui bota a escada na parede e sobe. Aquele dia eu achei que eu tinha quebrado os meus joelhos. A escada, irmão, desceu, bati com o joelho no chão, tive que ir para o hospital. Depois disso, nunca mais eu coloquei o escada assim. Se não tiver alguém para segurar, eu subo. A gente aprende, mas a gente não precisa cair para aprender. É só você olhar para a Bíblia. Sabe o que ele diz? Eu ficar longe do Senhor? Não. A quem tenho eu no céu além de ti? A quem tenho eu na terra além de ti? Sabe o que ele está dizendo? Caiu, eu não vou mais, porque eu sei que eu só posso ficar de pé se eu estiver em Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você está em Deus? Você só pode sair da beira do buraco, meu irmão, se você ouvir Deus. O salmista diz no Salmo 42 que como a costa suspira pela corrente das águas, assim suspira por ti, ó Deus, meu irmão. Deixa eu dizer algo para você. Conta a história que 2 sapos estavam pulando na floresta, e esses 2 sapos, um sapo muito jovem e um sapo já vivido, idoso, caíram dentro de um buraco. E eles caíram dentro do buraco, eles ficaram assim dia e noite tentando pular para fora do buraco. E aí o sapo mais novo olhou, claro que sensório, olhou para o sapo mais velho e falou assim: rapaz, tem jeito não, nós vamos morrer aqui, acabou a nossa chance. Aí de repente conta a história que esquilo, macaco e os animais da floresta passaram por lá, viram os sapos lá embaixo, e o sapo novo saiu correndo, tentou pular assim, pulou lá em cima, e o esquilo, os macacos disse assim: tenta não, acabou, vocês vão morrer aí. E o mais novo abaixou a cabecinha, ficou no cantinho. O mais velho, irmão, começou a pegar impulso e foi no meio do negócio. O mais velho não conseguiu, caiu. E o povo assim: ei, velhote, não tenta não, você não vai conseguir não. E o velhote veio lá atrás, irmão, correu de novo, daqui a pouco ele saiu lá em cima. E ele pulou, irmão, chegou lá em cima. O mais novo olhou que ele disse: ele pode, eu posso. Foi também, conseguiu. A historinha diz que ele chegou lá em cima e disse assim: como é que o senhor conseguiu pular? Olha, com esse povo todo me incentivando aqui, como é que eu ia pular? Eu estava ouvindo dizendo: vem, você consegue. Ele era surdo, irmão. Tem hora que você precisa ser surdo para as vozes desse mundo, senão você não vai conseguir conquistar aquilo que Deus tem para você. Deus está dizendo: vem, o mundo está dizendo: vem não, fica aí. Deus está dizendo: vem, você pode. Mas você prefere ouvir o mundo, você está à beira de qualquer. Mas quando você ouve Deus, você chega no lugar que Deus tem para você. O salmista reconheceu, irmão. E aí, eu disse que era a última, mas eu termino agora. A 6ª lição, diga: o salmista reconheceu que a única riqueza está em Deus. Os prazeres desse mundo, nada pode para a sua vida. O salmista reconhece o valor da riqueza que está em Deus. E olha o que ele diz no versículo de número 27: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Se no início ele estava olhando para os infiéis e batendo palma, no final ele diz: coitado deles,
Eu não quero cair como eles caíram. Eles parecem estar de pé, mas são caídos. O mundo só parece estar de pé, irmãos, mas o mundo é uma queda total. Quem está de pé é a igreja, que talvez para eles parece estar caída. E eu costumo dizer uma coisa, olha para mim, repita assim comigo, repita comigo: eu estou caído e desviado. Puxa, pesado isso. Realmente eu conheci. Primeira vez que eu ouvi isso eu fiquei louco. Mas eu estou caído nos braços do Pai e desviado do mundo. Fez sentido agora? Eu estou caído nos braços do Pai e desviado do mundo. Foi isso que ele entendeu no final. A minha pergunta para você nessa noite é: você está à beira de uma queda? Ou se você não está, você aprendeu hoje como não estar à beira de uma queda. Deus abençoe você que está em casa. Deus abençoe você que aqui está. E eu quero orar. Nós precisamos orar.